Bom dia para vocês, na paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor, João, capítulo 6. Vamos a partir do verso 2. E grande multidão seguia a Jesus, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para cada um deles coma um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma grande multidão? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos. E os discípulos repartiram pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços. Aleluia. Essa palavra é muito maravilhosa, né? Muito linda, que fala a respeito da multiplicação de um dos milagres que Jesus fez quando estava aqui na terra. Nos ensina que Deus, ele se preocupa com você. Jesus, ele se preocupou com o que aquela multidão ia comer. Jesus, ele trazia o alimento espiritual, mas ele também trazia o alimento material. O que Jesus está falando para você? Ele pode fazer um grande milagre na sua vida. Ele pode multiplicar o seu dinheiro, que é o material. Ele pode multiplicar o seu alimento. Ele se preocupa com o que você vai comer amanhã. Então, não se desespere. Não pense assim, mas eu só tenho isso. Mas o que é isso para mim, para passar o mês? Não vai dar. Não pense assim. Aprenda com Jesus. O que Jesus fez? Jesus deu graças. E quando Jesus deu graças, o Senhor Deus, o Pai, multiplicou aquele alimento. Então, hoje, fica para você essa palavra. A palavra do Senhor fala que Ele se importa com você. Jesus nos ensina ali uma lição de fé. Não aprenda com o discípulo André, que falou assim: nós temos um rapaz que só tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma grande multidão? E imagina que Jesus pensou nessa hora, né? Será que ele não sabe que o meu Pai tem todo o poder no céu e na terra? Que o meu Pai tem poder de multiplicar? E Jesus falou: manda para cá. E quando Jesus levantou aquele cesto e deu graças ao Pai, e ele abaixou e começou a dividir o pão, partiu o pão, e aquele pão multiplicou e os peixes se multiplicaram, e deu para alimentar toda aquela multidão. Jesus nos ensina a lição da fé, de acreditar. Jesus ensina a ter amor pelo próximo. Talvez eu tenho tão pouquinho, só tenho para mim, para minha família, que quando alguém pede eu falo: mas eu não tenho para ajudar, eu só tenho para mim. Cadê a fé?
Cadê o amor? Cadê a compaixão que Jesus ensinou? Agradeça porque você tem e peça ao Senhor que Ele pode multiplicar. E aquele menino colaborou com o milagre de Jesus. Aquele menino entregou, ofertou tudo que ele tinha. Ele só tinha que dava para ele comer, o lanche dele, só tinha aquilo. Mas ele não questionou. Ele entregou, ele colocou nas mãos de Jesus o que ele tinha. E ele viu um grande milagre acontecer diante dos seus olhos. Muitas vezes não vemos um grande milagre porque não entregamos na mão do Senhor. Porque queremos fazer do nosso jeito. A palavra de Deus para você é: entregue na mão do Senhor. Você tem pouco? Entregue na mão do Senhor. Você tem pouca fé? Sua fé é pequena? Entregue na mão do Senhor. Entregue todas as suas causas nas mãos do Senhor. Ele é o Deus da providência. O seu pouco nas mãos do Senhor se multiplica. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você precisa hoje. Se for um milagre, em qualquer área, Ele pode fazer. Ele aumenta a sua fé, Ele aumenta o seu alimento material, Ele aumenta, transforma, multiplica o seu alimento espiritual. Jesus é o pão da vida. Ele traz força para você. Então, não se desespere. Confie, acredite e agradeça. Porque o Deus da providência está com as suas mãos estendidas sobre você. Amém? Vamos falar com o nosso Pai? Pai, nós te damos graças, porque o Senhor sempre tem nos ouvido e nos respondido segundo a tua vontade. Pai, eu te peço uma grande bênção para todos que estão me ouvindo. Pai, eu não sei o que os teus filhos precisam, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada um que está me ouvindo neste momento. Que o Senhor possa levar a bênção da multiplicação, a unção de ousadia, a unção de multiplicação. Ensine, Senhor, os teus filhos a entregar tudo, a ofertar para o Senhor, a entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Porque eu creio que o Senhor é o Deus de milagres. Eu creio que o Senhor é o Deus da multiplicação. E o Senhor pode responder agora, Senhor. O Senhor pode responder agora. O Senhor pode multiplicar, Senhor, agora o que o teu filho, a tua filha precisa. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Amém. Acredite, confie e agradeça. Fique com essa palavra hoje. Amém?